No ano de 2020, eu perdi a minha filha, a Helena, de apenas 4 aninhos, em um incêndio no nosso prédio que a gente morava. Foi um incêndio criminoso, era madrugada de um final de semana, de um sábado para domingo, e naquela madrugada, o ex-marido de uma moradora do prédio entrou no prédio que a gente morava, jogou álcool no carro dela e colocou fogo no carro. Uau. Tinham mais 14 carros na garagem. Esses carros pegaram fogo, né, muito rápido, garagem de prédio, os carros ficam muito próximos, e aí o prédio entrou em chamas. Era mais ou menos umas 5 horas da manhã, alguns meninos passaram na rua, que estavam voltando de uma festa, viram fogo, tocaram o interfone dos prédios, e foi onde a gente acordou, com aquele interfone tocando, sem saber o que era, né, completamente perdidos. A Helena estava dormindo, né, nós tentamos sair do prédio, Tiago pegou ela no colo, nós abrimos a porta do nosso apartamento, morávamos no último andar, só que quando a gente abriu a porta, uma fumaça muito preta invadiu o nosso apartamento e a gente não se viu mais. Era uma fumaça tóxica. Eu caí, desci a escada rolando, né? Escutei o barulho deles caindo também. Ela estava no colo dele. Eu não sei como eu saí dali de dentro, Mari, não sei mesmo. E quando eu saí e vi a proporção do incêndio, eu imaginei que Helena e Tiago não teriam sobrevivido àquilo ali. Só que o Tiago ainda conseguiu sair, veio até mim, me falou que não tinha conseguido salvar ela. Eu falei que eu não saberia viver sem ela, e aí ele voltou. Voltou inúmeras vezes para tentar salvá-la. Infelizmente, não conseguiu. Ela já tinha falecido e ele ainda ficou 28 dias no hospital. Teve queimaduras, 80% do corpo queimado, e veio a óbito no dia 12 de abril, 28 dias depois do falecimento da Helena. Então, Mari, foi muito difícil para mim, porque eu perdi a Helena, perdi o Tiago, perdi a casa que a gente morava, tudo que a gente conquistou na vida, eu perdi naquele dia. E aí minha vida realmente fiquei no fundo do poço, assim, sem encontrar saídas mesmo e pensar como que eu ia sobreviver, Primeiro a morte da minha filha, porque mãe nenhuma espera passar por isso, E eu não esperava. Por várias vezes ela me deu sinais de que ela não era uma criança desse mundo, ela chegava a falar isso. Ela, desde novinha, quando ela aprendeu a falar, Mari, ela já falava que ela ia virar estrelinha. E na semana que isso tudo aconteceu, ela falou comigo assim: mamãe, eu preciso te contar um segredo. E aí eu falei assim: tá bom, pode contar. E ela falou: só que meu pai não pode saber. Eu: tá bom, filha, pode contar. E aí ela falou pra mim assim: você sabia que eu vou morrer? Aí, Mari, eu fiquei muito brava com ela ainda, sabe? Porque a gente não quer ouvir isso, Ela falou assim: eu vou morrer. E o papai do céu, ele tá vindo todo dia à noite. E ele falou que eu vou morrer. Só que eu não quero ficar sozinha. Eu não quero me separar de você. Pai do céu, pra onde você vai? Proteja minha mãe, o pai e todos da minha família. Ainda mais uma criança, Mari? De 4 anos, falar da morte assim com muita clareza, mas por outro lado, a Helena tinha uma espiritualidade muito avançada. Então, assim, era uma intimidade tão grande, sabe? De pedir mesmo para um amiguinho melhorar. Protege a mamãe, o papai, Obrigada por essa comida, obrigada pelo dia de hoje. São coisas que hoje me confortam um pouco, sabe? Isso tudo que ela viveu e que ela me ensinou, E ela me ajudou muito a fortalecer a minha fé, A acreditar que Deus tem um propósito para tudo, No início eu me questionei muito por que eu fiquei. Eu passei no meio de um fogo que não tinha lógica eu não ter queimado. Você não sofreu nada? Só queimadura nas mãos, porque eu me apoiei no corrimão, O corrimão do prédio era de ferro, e eu me apoiei no corrimão para tentar achar a saída. Então eu acabei tendo queimadura nas mãos, mas assim, perto do incêndio que foi, não foi nada, Porque Tiago, por exemplo, teve 80% do corpo queimado, Então assim, ele ficou em estado muito grave mesmo. Então, Mari, ele soube, que a Helena tinha falecido. Quando foram entubar ele falou que não era para entubar,
Ele sabia que a filha dele tinha falecido e ele não queria mais viver. Ele ficou entubado, ficou em coma esses 28 dias. Quando ele começou a se recuperar, começaram a tirar a medicação dele para ele acordar. A gente torcia para ele não lembrar de nada, para ele tentar recuperar. Na última vez que eu estive com ele no CTI, eu falei para ele que a Helena não tinha morrido, que eu estava cuidando dela, tinha uma cidade inteira rezando por ele e que eu precisava muito dele, né, para me ajudar a continuar. Porque eu queria que ele melhorasse o físico para depois eu cuidar do psicológico dele, né? Mas, infelizmente, eu acredito muito que quando ele acordou, ele lembrou de tudo, né? No dia que ele acordou, ele piorou. Tudo que ele tinha conseguido ali de melhora voltou. E aí ele viveu mais 2 dias e veio a óbito num domingo de Páscoa, uma manhã de domingo de Páscoa. Eu queria muito ele aqui, muito. Mas Deus teve muita misericórdia dele também, sabe, Mari? E às vezes enxergar essa misericórdia de Deus não é fácil, né? Porque a gente quer a nossa vontade, a gente quer tudo na nossa hora, no nosso tempo, e a gente acaba sendo egoísta, né? Então, assim, querer o Thiago aqui, eu queria muito, né? Eu queria muito continuar com ele, sabe? Ele era um pai extremamente carinhoso, nunca vi igual. Tipo assim, o tempo virava, ele corria na escola para levar uma touquinha, um casaco, uma preocupação excessiva com ela. Então, assim, era a nossa princesinha mesmo. E eu não sei como ele iria sobreviver, né, sem ela. Isso foi bem difícil, foi muito difícil. Mas desde o primeiro dia eu nunca questionei a Deus. Eu sabia que ele tinha um propósito para eu ter ficado aqui, né? E a Helena e o Thiago tinham terminado a missão deles. E até hoje eu vejo fruto disso, né? De tudo que eles deixaram, tudo que eles plantaram. Muitas pessoas que escutam a minha história passam a pensar na vida de uma forma diferente, a valorizar mais, assim, simples momentos, né? O simples levar um filho na escola, dar uma comida. Quantas e quantas vezes não me dá vontade de fazer isso com a minha filha, né? Não me dá saudade de arrumar uma lancheira, de preparar um lanche. E eu passei por muitos momentos difíceis, né? Quando a gente voltou às aulas aí, uma vontade absurda de levar na escola. E quantos pais, às vezes, não valorizam isso, né? Não valorizam um simples momento, um abraço, uma oração que a gente faz com eles, tentar transformar a minha dor em amor por ela, porque eles me ensinaram muito sem amor, eles me amaram muito. Então, assim, de alguma forma, eu tenho que usar a minha dor para transformá-la em amor e levar isso para o mundo. Quatro meses depois que isso tudo aconteceu, eu consegui visitar essa pessoa na prisão, falar para ele que eu perdoava ele, que eu não seria juíza nem da minha própria vida, quem diria da dele. Isso me ajudou muito, sabe, Mari? Muito, muito mesmo. Foi muito forte esse momento, sabe, Mari? Não foi fácil. E foi um trabalho de evolução espiritual, de tudo na minha vida. E eu só consegui viver a minha vida depois que eu fiz isso. Então, o perdão, para mim, foi uma sementinha para o meu renascimento. E aí, eu sou surpreendida com a notícia de que a prisão dele foi revertida em prisão domiciliar. Te confesso que essa notícia veio como um baque para mim, né? Por mais que eu tenha perdoado, e as pessoas às vezes confundiram um pouco isso, mas eu refleti muito sobre isso, Mari. E o que eu pensei, né? Um pai, ele pode perdoar um filho, mas isso não significa que o filho não tenha que pagar pelo que ele fez. Eu acho que a Helena, nesse processo, me ajudou muito, mesmo não estando aqui, né? O primeiro passo foi quando eu soube, porque eu fiquei sabendo que foi um crime uma semana depois. E aí, quando eu soube, Mari, né, quando as pessoas aí conhecerem minha história, olharem minha rede social, vai ver muito lá uma borboletinha azul, que eu sempre conto dessa borboletinha. E no sábado, antes da Helena falecer, eu fui numa festinha de aniversário com ela e ela pintou no rosto uma borboletinha azul. Fez uma pintura linda no rosto. Foi o último vídeo que eu fiz da Helena, ela pintando essa borboletinha azul. E na escola, ela estava aprendendo uma poesia de Vinícius de Moraes, que falava das borboletas. E falava assim, as borboletas azuis gostam muito de luz. E o nome dela significa luz, né? Helena significa luz.
E aí, nesse dia, eu falei para uma amiga, assim, todas as vezes que eu ver uma borboletinha azul, eu vou lembrar da Helena. Eu vou saber que é a presença dela próximo de mim. E aí, nesse dia, Mari, quando eu soube da notícia, eu estava na sacada do meu prédio, minha mãe veio me contar, minha casa estava cheia de gente. E assim que a minha mãe me contou, que eu falei assim, gente, eu não acredito. Crime, trocar a palavra acidente por crime pesa muito. E aí, quando eu soube da notícia, a borboletinha azul veio na sacada do prédio e me surpreendeu, porque assim, eu nunca tinha visto uma borboleta azul. E aí de lá para cá, e não que eu acredite que ela se transformou numa borboleta azul, de forma alguma, mas eu acho que Deus, ele dá os seus sinais, né? E ele pode usar a natureza para isso, quando a gente está conectado com ele, né? Quando a gente está em sintonia ali com Deus, ele pode dar os seus sinais. E a borboletinha azul foi um grande sinal na minha vida, porque ela sempre aparece em momentos assim surpreendentes. E lá atrás foi o primeiro sinal de que eu deveria não ter ódio no meu coração, que ela estaria sempre comigo, independente de qualquer coisa, ela estaria comigo. E aí eu resolvi que eu tinha que procurar trabalhar em mim, do perdão. E depois eu tive a oportunidade também, muitas pessoas me falaram para assistir um filme, que é o filme A Cabana, não sei se você já assistiu. Chorei que nem... Chorei. Nossa Senhora, mais que eu tô chorando aqui. O filme A Cabana, para mim, ele conta praticamente a minha história, né, de forma diferente, né, que é essa perda da filhinha por um crime, né, e aí ele tem a oportunidade de estar lá com Deus, né, de ser juiz da própria vida, de querer condenar o outro, né, mas quem somos nós, né, cheio de pecados, quem somos nós para julgar o outro? E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, e um dia eu resolvi ir onde ele estava. Não comuniquei com ninguém, não falei com a minha família, não falei com o advogado, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele durante 1h30, mais ou menos. Como foi essa conversa? Foi muito forte. Ele o tempo todo me pedia perdão, né? Ele chorava muito, ele me pedia perdão. Ele fala que não sabia o que ele estava fazendo, ele fala que não lembrava de nada do que ele fez. Foi uma conversa muito forte, mas da mesma forma que eu estou conversando aqui com você, Mari, assim, calma, eu conversei com ele, né? E aí no final eu falei para ele que eu perdoava ele. Eu dei para ele uma Bíblia de presente, né? E falei que era para ele procurar salvar a alma dele. Porque nessa terra a gente não entendeu o que aconteceu. Mas um dia eu queria estar no céu, né? Para a gente entender tudo que se passou aqui e por que isso aconteceu. E aí ele pediu para fazer uma leitura para mim da Bíblia. E aí quando ele abriu a Bíblia para ler, isso foi para mim surpreendente. Foi onde eu desmoronei, sabe, Mari? Ele abriu num trecho que é uma oração que eu fazia todos os dias com o Tiago, que fala: o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E aí ele leu exatamente essa parte da Bíblia, Mário, foi impressionante. Eu costumo falar que tem respostas que a gente não vai ter aqui. Quando a gente perde alguém, eu acho que todo mundo, o luto é diferente para cada pessoa, né? Cada um encara isso de uma forma. Mas eu acho que uma coisa e uma pergunta que é igual para todo mundo é quando a gente fica nos porquês, né? Nos porquês e no se. E se eu tivesse feito aquilo? Eu me perguntei por várias vezes. E se eu não tivesse aberto aquela porta? Porque quem abriu a porta foi eu, né? Então, assim, se eu quiser, eu me massacro nesse si. E aí eu paraliso diante dele. Porque esse si não vai voltar. Eu não consigo voltar lá e não abrir aquela porta. Então, assim, eu não vou ter respostas para isso aqui. Né? E a gente tem muitas pessoas que eu conheço que ficam nesse porquê, nesse se, né? E a gente tem que inverter isso, né? Perguntar o para quê, né? Para que isso aconteceu? Né? E hoje, 2 anos depois, eu vejo que essa minha história foi muito triste. E eu posso viver mais 50 anos, que eu vou sempre lembrar deles, eu vou sempre lembrar de tudo que eu vivi. Não tem como eu apagar isso. Mas eu tento transformar, sabe, Mari? Eu tento transformar. E eu tenho visto que Deus, em meio a grandes tragédias, Ele pode fazer grandes obras. Essa minha história já ajudou muitas pessoas. Já ajudou pessoas, assim, à beira de um suicídio, que voltaram atrás, sabe? Já usou pessoas deprimidas, já usou pessoas que viviam um luto por muito e muito tempo. E ninguém está imune a não passar por nada, sabe, Mari?
A gente não sabe o que espera a gente daqui meia hora. Eu não falo nem valorizar o hoje, não. É valorizar cada minuto, sabe? É dizer que ama para quem quer dizer agora, não é esperar à noite eu vou dizer que amo. Não, porque a gente não sabe se a noite vai chegar, né? A gente não está blindado de passar por nada na vida. Eu não esperava. Eu tinha uma família linda, né? A gente estava assim estruturado em tudo. Tinha uma casa, minha filha estudava na escola que eu queria que ela estudasse, né? Tava tudo muito bem na minha vida, tava tudo muito cômodo, né? Até a morte bater na minha porta. E ela não escolhe em qual porta que ela vai bater, né? E a gente nunca está preparado para passar por ela, principalmente quem é mãe. Quando alguém chega perto de mim e fala assim, olha, com a sua história eu procuro ser uma mãe melhor. Com a sua história eu não reclamo de, às vezes, passar uma roupa, uma camisa do meu marido, né? Eu falo assim, gente, que saudade. Às vezes eu falo para minhas amigas, que saudade que eu tenho de passar uma camisa do Thiago. Né? E às vezes quando a gente está ali passando, a gente reclama, que saudade de uma toalha jogada na cama, né? E a gente reclama, a gente tem mania de reclamar de coisas pequenas na vida, e a gente não sabe até quando a gente tem essas pessoas por perto. Né? Eu não esperava que ia ser tão breve, tento transformar todos os dias a minha dor em amor, Mari, por eles, porque eles me ensinaram muito isso na vida, né? E a gente pode permitir que essas pessoas que a gente perde, né, não saiam das nossas vidas. Eu falo que como esposa do Thiago, a gente nunca dormiu sem se falar, né? Ele nunca dormiu sem falar que me amava, nunca, né? E aí eu fico pensando assim, será que naquele sábado, se a gente estivesse sem se falar, por uma coisa boba às vezes, por uma toalha em cima da cama, a gente estivesse sem se falar, minha vida hoje estaria muito mais pesada, né? E às vezes a gente fica carregando mágoas ali, mágoas bobas, né? Hoje a gente vê filho que não conversa com os pais, irmãos que não conversam com irmãos. Mas e aí, se a vida terminar amanhã, será que meu coração vai estar em paz? A minha fé me permite acreditar que a Helena está num lugar maravilhoso, e Thiago também, né? Então, assim, eu tenho a certeza de que ele e ela estão no céu. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter me dado eles, por ter permitido eu conviver com eles, né? Por eu ter aprendido tanto com a Helena, né? Foram só 4 anos, mas ela me ensinou tanto, né? A ser uma mulher melhor, ela me ensinou a ser mãe, né? Ela até hoje mesmo, depois da morte dela, ela continua me ensinando. E tem muita gente que pensa assim, né, Mari? Eu vou deixar para viver o céu quando eu chegar lá. Não, gente, a gente pode viver o céu aqui, né? A gente pode procurar as coisas do céu aqui, né? Se todo mundo pensasse assim, a gente teria um mundo melhor, um mundo mais leve para viver, né? Onde não teria tanto ódio, tanto rancor, tanta coisa ruim. Mas, infelizmente, muitas pessoas não pensam assim.